Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Desculpa a demora aí, mas vamos começar, né? Acabei atrasando um pouquinho hoje. Bom 2018 para todos, nosso primeiro dia de estudo, né? Que Deus nos abençoe, né? Mais um ano. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? O som tá ok? Então nós vamos começar. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos abrir o coração agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo, aos espíritos amigos, pela oportunidade de iniciarmos mais um ano de estudos, onde nós podemos crescer em termos de conceitos, de sentimentos, de fraternidade, e ampliarmos nosso ciclo de convivência e de sintonia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estudos entre os irmãos encarnados e entre os desencarnados. Que nós possamos utilizar das nossas intuições, da inspiração superior, da convivência com os bons espíritos, para que nos tornemos bons por nossa vez, para que nos tornemos lúcidos, coerentes, equilibrados, amorosos. Ajuda-nos, Senhor, e ampara toda essa coletividade de irmãos que sofrem em torno do planeta. Que a radiância da Tua luz adentre os seus corações, transformando-os para a saúde, para o equilíbrio e para a harmonia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço em cada um. Que Deus abençoe a todos em mais este ano, né? Vamos dar sequência ao Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós estamos no capítulo 2, né? Falando sobre os orientadores, né? Nós estamos falando sobre os desencarnados. Qual é a população de desencarnados em torno de nós numa reunião mediúnica que influenciam nos nossos trabalhos, e em específico os orientadores, tá? Então no meu aqui é a página 116. Aqui quando o Hermínio Miranda falava, né, que o método que os espíritos utilizaram com Kardec, né, que os questionamentos partiam de Kardec, né, ou seja, partiam da Terra, partiam das nossas concepções aqui, buscando explicação, buscando a orientação dos espíritos amigos, né? Os conceitos que eles podiam nos trazer. E isso foi muito importante, até eu me lembrava para vocês que Allan Kardec, nesse trabalho de codificação, ele resumia, vamos dizer assim, um pensamento material, um pensamento da época, né? Na França, Paris, o Allan Kardec resumia o estágio alcançado pelo ser humano em termos de conhecimento. Não que ele soubesse tudo, mas é que ele era uma pessoa antenada com o conhecimento da época, né? Era um professor, era um produtor de materiais didáticos ali na França, né? Conhecia de pedagogia, de várias ciências ele tinha formação. Então ele resumia um pensamento científico
da época, né? Então os espíritos utilizaram isso para que as perguntas que ele fez pudessem estar conectadas com a sua época, né? E os espíritos utilizariam essa base para ampliarem mais o conhecimento que nós encarnados tínhamos, né? Então mas partindo da base que Allan Kardec oferecia, né? Então os espíritos fazem assim, não trazem coisas muito além do que a gente, desconectadas com a nossa realidade, né? É sempre conectado com a nossa necessidade de fato, né? Nunca algo. Os espíritos, eles não ficam dando coisas que a gente não precisa. Eles não ficam sobrecarregando a gente com informações que não precisamos. Já tem bastante coisa aqui, né? Para a gente pensar, para a gente analisar, eles vão dando conforme a nossa necessidade, né? Para que a gente não fique aí inchado de intelecto e vazio de sentimento, vazio de experiência, vazio de prática, né? Então, continuando aqui do parágrafo que nós paramos, né? A tarefa dos grupos mediúnicos de desobsessão apoia-se nos mesmos princípios, pois também é trabalho de cooperação e entendimento entre os dois planos da vida. Os benfeitores espirituais não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. E não vão mesmo, pessoal. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um, para o exercício do livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito dos acertos, tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos. Em suma, os espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. Para isso, inclusive, aqui ele está dizendo que não vão fazer um breviário, né? Ali nas reuniões mediúnicas, não, mas os manuais, vamos dizer assim, existem, né? Os manuais com relação à parte mediúnica existem. Nós temos aí o Livro dos Médiuns, que é um manancial bastante importante, interessante, de informações, de práticas, né, de questionamentos em torno da mediunidade, né? Nós temos o livro Desobsessão, do André Luiz, que eu considero assim, um livro bastante básico para a fundação de um grupo mediúnico e para a manutenção de um pacto de disciplina, de um pacto de cooperação, de um pacto de auxílio mútuo ali, né, de cuidados. O livro Desobsessão é um livro extraordinário, do André Luiz, né? Inclusive, assim, se os grupos seguissem mais o que fala ali no livro Desobsessão, acho que nós teríamos muito mais grupos harmonizados, muito mais grupos produtivos, né? Eu acho que é um livro ainda que tem sido deixado muito de lado, assim, sabe? O Desobsessão, do André Luiz. É um livro que traz bastante informações interessantes, um livro fácil de ler, bastante simples de digerir, mas que associado à prática pode nos trazer, né, uma visão bem interessante para a estruturação de um grupo, tá? E aí tem o Diretrizes de Segurança, né, do Divaldo Pereira Franco e também do Raul Teixeira, os dois juntos que estruturaram essa obra, né, bastante interessante, perguntas e respostas, que o pessoal também, eu acho que conhece, mas não tem feito um estudo mais profundo dessa obra. Eu acho que o Diretrizes de Segurança traz alguns elementos que vêm de encontro ao que a gente tem colocado aqui nos estudos, que parece que o movimento espírita precisava estudar um pouco melhor, tanto Desobsessão quanto Diretrizes de Segurança, né? Mas é uma opinião nossa, né? Acho que tem algumas coisas ali passando batido, assim, e coisas muito importantes, né? Então, vamos lá. Então existem esses manuais, existem esses livros de apoio, né, de auxílio. Existem sim, né? Assim como o próprio Diálogo com as Sombras, que é um livro que tem sido ao longo do tempo um referencial para todos nós, né? Embora as reflexões que a gente faça, às vezes, em desacordo com o livro aqui, né? Eu tenho feito algumas reflexões, às vezes questionando algumas posturas do Hermínio Miranda, alguns conceitos,
mas não a obra toda, né? Eu me baseei muito no Diálogo com as Sombras, né? Foi muito útil para mim em termos de doutrinação, de estruturação do grupo. Um ponto ou outro eu hoje revejo. Ao longo do tempo, a experiência foi demonstrando um pouco diferente algumas coisas que eu tenho pontuado com vocês aqui, né? Mas isso não tira de forma alguma a importância do livro, né? Para mim e para vocês, né? Mas, enfim, o que precisamos é estudar, o que precisamos nos lançar para a prática mediúnica, para as experiências da mediunidade, e precisamos estudar, pessoal. Essa que é a questão. Os espíritos não vão chegar, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, não. Mas você pode ver as diretrizes nos livros. Você pode, né, já ter o contato com os espíritos sabendo como que é esse contato, de certo modo. Você já pode ir para a reunião mediúnica tendo já informações prévias, já tendo uma base, né, em que você se pauta, né? Não desejam de forma alguma que nos tornemos dependentes deles para qualquer passo que tenhamos de dar. Dificilmente nos dizem o que fazer, ante duas ou mais alternativas. Devemos ou não acolher um companheiro que se propõe a trabalhar conosco? Devemos ou não excluir outro que não está se entrosando? São problemas nossos e temos que resolvê-los dentro do contexto humano, segundo o nosso entendimento e bom senso. Então, eu sou da mesma opinião que o Hermínio Miranda, né? Devemos acolher determinada pessoa ou devemos conversar com determinada pessoa que definitivamente não está se ajustando ao conjunto, causando alguns prejuízos, inclusive, para o grupo, né? São questões nossas que cabe a nós decidirmos, cabe a nós. Logicamente que quando nós somos bem intuídos, quando nós estamos bem amparados pela espiritualidade, bem sintonizados, porque amparados nós estamos, né? Mas quando nós estamos bem sintonizados, bem intuídos, é lógico que as nossas decisões acabam sendo, na verdade, o reflexo das próprias deliberações espirituais. É isso que me dá segurança. Porque a gente vai vendo ao longo do tempo que aquilo que a gente vai tomando de decisão, que os rumos que a gente vai dando para a reunião, na verdade são reflexos do que os espíritos querem. Que a gente vai criando um tal entrosamento entre nós, a parte material, e entre os espíritos, a parte espiritual, que um acaba sendo reflexo do outro. Os espíritos sabem o que nós vamos fazer e nós sabemos o que eles vão fazer. Os espíritos sabem como nós estamos vendo certas coisas e nós sabemos como os espíritos estão vendo, né? Por quê? Porque nós estudamos André Luiz, a gente entende como os espíritos pensam, o que eles esperam de nós. Então, por isso que é interessante, principalmente André Luiz, pessoal, nesse caso específico, né? Você lê a obra completa do André Luiz, você vai entendendo a psicologia dos espíritos amigos. Você vai entendendo os procedimentos dos espíritos amigos. Então você vai se afinizando com o modo deles de nos enxergarem. Então você sabe mais ou menos como é que eles estão vendo certas situações. E eles sabem como você está vendo também. Esse entrosamento faz com que nós não precisamos estar perguntando para eles o tempo todo o que fazer. Porque nós sabemos o que fazer. Nós vamos adquirindo experiência, capacidade de discernir e de refletir a vontade dos próprios espíritos amigos. Tá? Então, assim, é muito importante o estudo. Né? Nesse caso específico da própria obra do André Luiz é fundamental. Eu acho que é insuperável nesse sentido. Né? Então aí a nossa dependência dos amigos espirituais vai diminuindo, né? Nós não precisamos a cada passo estar perguntando para eles, porque nós vamos adquirindo a segurança que necessitamos. E isso faz com que a gente não fique dependente deles de uma forma explícita, né? Qualquer coisinha, vamos perguntar para os mentores, né? E aí a gente dá margem para influências, para manipulações dos espíritos infelizes e também dos próprios médiuns, né, participando de decisões da casa,
né, de uma forma indevida, vamos dizer assim, colocando suas próprias vontades. Você pega uma comunicação consciente, eu tenho colocado para vocês aqui, é praticamente 50-50, 50% do médium, 50% do espírito. Tá? Então, você pega uma comunicação consciente, via de regra, é mais ou menos isso. 50 ou 50. 50% do médium, Alexandre, é tudo isso, tudo isso. Tem uma participação grande do médium. Isso não desqualifica a comunicação. Só que aí, em termos administrativos, em termos de uma casa espírita, em termos de uma reunião, as decisões não podem ser tomadas dessa forma, né? E aí a gente vê que às vezes acaba sendo assim, né? Então vamos lá. A função dos orientadores espirituais mais responsáveis não é ditar normas, mesmo com relação à essência do trabalho. Limitam-se a aconselhar e sugerir, mas não impõem a sua vontade. E se insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, não nos faltarão com suas advertências amigas, mas nos deixarão palmilhar os caminhos da nossa preferência, né? Então, assim, os espíritos até nas sugestões eles são comedidos, porque as sugestões, né, elas são menor possível, né, menos frequente possível, porque eles não querem interferir, mas em questões críticas, assim, que não tem como eles também não auxiliarem, né, em alguns momentos muito críticos, assim, tá? Mas via de regra eles não interferem, não sugerem, né, só nos estimulam, né? Agora, quando nós insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, o que eles costumam fazer? Antes de falarem de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta, eles vão proporcionar experiências para nós. Então, se o grupo está descuidando da disciplina, da preparação, do estudo, eles começam a proporcionar vivências de um certo desequilíbrio. Eles começam a permitir que certas entidades descontrolem determinado médium, né, ou causem algum desajuste na reunião. Tá? Não que seja insuperável, mas eles começam a mostrar na prática que algumas coisas precisam ser revistas. Que a segurança do trabalho, não por parte dos espíritos amigos, mas por parte dos encarnados, está frágil. Então eles vão mostrar para o grupo. Antes de falar alguma coisa, eles vão mostrar para o grupo. E uma coisa que eles usam muito é permitir que determinadas entidades falem, entidades necessitadas, obsessores, falem das fragilidades do grupo. É uma das maneiras que os espíritos amigos acabam mostrando para nós. Eles permitem que certas entidades, aí elas se tornam portadoras, porque elas gostam de fazer isso, gostam de falar que vai fazer acontecer, que o grupo está assim, está assado e tal. Né? Então essas entidades vão acabar nos mostrando certas fragilidades. Tá? Não que seja sempre o que elas estão falando seja verdade. Tá? Não. Mas é que em alguns momentos a espiritualidade permite que isso aconteça para que seja a voz de vigilância, seja a voz de prudência, seja a voz de alerta para nós. Né? E acaba sendo de fato. E se o grupo tiver a sensibilidade suficiente, tiver autocrítica suficiente para analisar certas comunicações, vai entender certas necessidades de ajustamento. O grupo vai parar, vai, puxa vida, né? Realmente, olha, eu não estou conseguindo me preparar direito, né? A outra, eu também não, está uma correria, né? Eu venho do trabalho de uma forma atabalhoada, eu chego aqui, não consigo. Aí as pessoas começam a colocar realmente o que está ocorrendo,
E aí fica clara a necessidade de melhor preparação, né? Quando o médium começa a ter certos inconvenientes durante a reunião, certos descontroles, né? Ou às vezes passar muito mal, aí você vai ver está faltando preparação no médium, né? Ele não está se preparando convenientemente para os ataques que o grupo sofre. Se o grupo não seguir lá, por exemplo, o que o livro Desobsessão coloca, necessidade de um certo descanso antes da reunião, uma preparação mental, uma preparação emocional, né? Até mesmo a higiene, pessoal. Sabe, o André Luiz coloca a necessidade do asseio, né? Até aquele banho que você toma antes, que tira aquelas energias do dia, ajuda a limpar, né? Não apenas o corpo, mas a estrutura energética nossa. A gente vai numa outra condição para a reunião mediúnica. Às vezes a pessoa vem do trabalho e já vem nem tomar um banho, nem relaxou, nem desligou o pensamento. Aí você junta todo mundo que não se prepara direito, aí o que você tem? Um grupo inteiro, né, que chega com condições precárias para a reunião mediúnica, né? Então aí os espíritos acabam proporcionando certas experiências para que a gente perceba que é preciso a gente se preparar melhor, né? A Vanessa, Alexandre, seria um desequilíbrio do médium esses ataques diante do grupo? Não, pode demonstrar uma necessidade de melhor preparação, uma necessidade de mais amplo estudo, né? De mais ampla disciplina do médium, pode, mas geralmente não só do médium, do grupo como um todo, tá, Vanessa? É lógico que tem a questão individual, sim, mas tem a questão também do grupo que não pode ser descartada, né? Porque o médium ele também precisa de uma melhor estrutura do grupo, até para suas funções. O doutrinador também precisa de uma melhor estrutura do grupo. A gente percebe, por exemplo, como doutrinador, quando o grupo não está ajudando muito. Eu sinto um vazio energético no grupo, eu sinto uma interrupção nos pensamentos, eu percebo que o grupo não está dando aquela base que a gente precisava. Então eu chamo a atenção do grupo no sentido de, olha, vamos manter a coesão, vamos nos manter todos presentes aqui, porque é muito comum, às vezes, você está na reunião, mas as pessoas estão ausentes, porque estão preocupadas com coisas fora da reunião. E isso atrapalha muito. Por quê? Porque nós temos que estar presentes à reunião. Temos que estar atuantes, proativos, receptivos, com desejo de ajudar ali, abertos à ajuda. Nós temos que estar presentes, atuantes. Certo? Então, às vezes falta isso, né? Na hora da reunião, às vezes falta essa vigilância, falta essa coisa de estarmos presentes, né, Aparecida? Então, são ajustes que a gente vai fazendo, que a espiritualidade vai fazendo conosco, através das experiências que a gente vai tendo, né? Algumas experiências mal sucedidas que a gente tem, elas são didáticas para a gente. Certos insucessos em socorrer determinadas entidades, né? Certas dificuldades com as quais a gente passa, né? Pelas quais a gente passa, para nós tem um caráter didático. Puxa vida, né? Eu descuidei nesse ponto, naquele, na verdade não vim bem para a reunião, não me preparei direito, né? Então tem coisas que a gente vai recebendo, né, dos espíritos amigos, né, que vão nos alertando, tem certas experiências, né? O Alexandre Araújo, como fazer este preparo higiênico se boa parte dos membros chegam direto do trabalho para a reunião? Então, aí que tá, né, Alexandre? Esse é um dos problemas, tá? Então, assim, não existe mágica nesse sentido, né? O que existe é boa vontade, planejamento, organização, tá? Então, quem vem direto do trabalho é chamado, com o tempo, a tentar ajustar o seu horário na medida do possível,
prevendo já que terá uma reunião tal hora, tal dia. Tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido. Às vezes a pessoa troca um horário junto com o outro, naquele dia já prevê, fala, olha, eu vou trocar com um amigo meu que ele fica no meu horário, eu fico no dele, e naquele dia, aquela hora, eu consigo sair mais cedo um pouco, entendeu? Tem coisas que a gente não consegue, neste ano, a gente não consegue mudar, mas de repente para o ano que vem a gente consegue. Tudo depende, em parte, da nossa boa vontade, tá? O planejamento. Quando você começa a entender a importância da reunião mediúnica, você começa a priorizar a reunião mediúnica no seu planejamento, tá? Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito em certas situações. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não estou dizendo que todas as situações serão resolvidas. Tem problemas profissionais que a gente vai ter que ir levando ao longo do tempo, até que seja possível resolver. Mas olha, os próprios espíritos amigos, eles vão nos colocando em horários, em situações, em trabalhos, em oportunidades que vão nos permitir ajustar as coisas. Tá? Porque eles sabem o que nós precisamos. É que muitas vezes nós não percebemos que nós podemos fazer algo por nós. Aí que está a questão. E a gente vai tocando a coisa assim meio de qualquer jeito e usando como pretexto, mas eu venho do trabalho, não posso me preparar, não sei o quê. E vai levando isso ao longo dos anos. E não percebe que podia também estar se ajudando um pouco mais, né? Podia estar se planejando um pouco mais, né? Então isso às vezes falta no pessoal. A gente tem que estar chamando atenção. Falar, olha, você não consegue dar um jeito no teu horário, mudar aqui, mudar ali, dar uma acomodada, tal, né? É uma coisa seríssima, pessoal. Como diz o André Luiz no livro Desobsessão, trata-se de assunto sério, que é entrar em contato com os espíritos sofredores do plano espiritual. Não é qualquer coisa. Não estou falando que é mais importante do que o trabalho das pessoas, né? O trabalho da pessoa é a manutenção da vida da pessoa, né? Mas é algo seríssimo. Nós vamos estar entrando em contato com os espíritos sofredores. Não são muitas pessoas no planeta que fazem isso, pessoal. Então nós precisamos também entender da seriedade da coisa, né? Não podemos tratar como se fosse, eu vou para o clube, eu vou para o inglês, eu vou para a academia. Não podemos tratar, eu vou para o centro como se fosse uma atividade social qualquer. Às vezes a gente vê esse tipo de atitude. A pessoa vai para a reunião mediúnica como se ela estivesse indo para um clube, como se estivesse indo para a academia, como se estivesse indo... E não podemos absolutamente ter essa postura. É algo muito diferente de tudo isso que a gente faz. Tá? Precisa de uma preparação diferente. Certo? Deixa eu ver aqui. Fernanda Gonzalez, o que fazer quando a pessoa trabalha em um hospital e é também médium? Como trabalhar sem interromper seu trabalho profissional, percebendo, sentindo a vibração dos espíritos? Como lidar? Primeiro, Fernanda, que você não está nesse ambiente à toa, você não está no ambiente do hospital à toa. E nós somos médiums em qualquer lugar onde nós estivermos, não apenas no hospital ou no centro, né, que também é um hospital espiritual, né, na nossa casa, em qualquer lugar você é médium. A questão é, eu enquanto médium, eu estou dando a mim, enquanto médium, o que eu preciso? Eu estou buscando as orientações, estou buscando os estudos, estou buscando a prática, o equilíbrio das minhas funções mediúnicas, a utilidade das minhas funções mediúnicas. Eu estou dando a mim, como médium, o que eu preciso? Se eu estiver dando a mim o que eu preciso, um bom encaminhamento para as minhas forças mediúnicas, eu estarei bem no hospital trabalhando. Você estará bem. Entendeu? Você estará controlada, disciplinada e poderá ser muito útil dentro do hospital. Porque o médium, onde ele trabalha, onde ele vive, onde ele convive, ele acaba sendo a ponte entre a necessidade e entre a reunião mediúnica. Então imagina você
médium num hospital. Você vai levar muitos doentes desencarnados para a reunião mediúnica, certamente. Você vai sentir muita coisa no teu dia a dia, você vai perceber. Você se preparar bem não quer dizer que você não vai parar de perceber os espíritos. Você vai continuar percebendo, vai continuar sentindo, talvez até mais. Só que você vai ter a válvula de escape da reunião mediúnica. Então você vai ser uma ponte entre o hospital e a casa espírita. Entendeu? Então muitas pessoas você vai conduzir, elas se acoplam a você e você vai acabar levando para a reunião mediúnica. E aí você ajuda esses irmãos e se ajuda também. Porque aí você sai bem da reunião e tal. No dia seguinte, nos próximos dias, vai sentir de novo, né? Porque assim é o trabalho do médium. E ninguém vem com essas possibilidades à toa, né? Vem porque esse trabalho é o nosso próprio trabalho aqui na Terra. É uma das maiores funções que a gente tem aqui na Terra. Ok? Ok. É... Então vamos lá, né? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Onde é que nós paramos? Então tá, né? Então os espíritos farão advertências amigas, tal, né? Não deixarão de nos ajudar, né? E aqui ele continua. Só que por esses atalhos não poderemos continuar contando com o mesmo tipo de apoio e sustentação. Haverão de nos seguir à distância, amorosos e apreensivos, mas respeitando nossas decisões, mesmo erradas, né? Não é que os espíritos vão se afastar de nós porque a gente está tomando decisões erradas, não é bem assim, né? Isso acaba acontecendo se nós absolutamente não ouvimos os bons espíritos, né? Se a gente vai deixando que entidades levianas vão ocupando o espaço dos espíritos amigos, né, aí é lógico que eles estarão nos acompanhando, mas sem conseguir que nós os ouçamos, né? O que a gente está ouvindo é os espíritos levianos, manipuladores, tal, né? Mas os espíritos amigos continuarão ali junto conosco, tentando nos ajudar. Nós só precisamos dar mais ouvidos a eles, né? Jamais nos recomendam ritos especiais, nem nos obrigam a fórmulas dogmáticas rígidas e insubstituíveis, como preces exclusivas ou símbolos místicos e vestimentas características. Tá? Então, não é característica de espíritos superiores recomendarem ritos especiais, vestimentas especiais, fórmulas especiais, né? Proferir preces especiais né? Não é uma característica, né? Pode ser até um espírito bem intencionado, mas ainda inferior, no sentido assim de não conseguiu se desvestir dos dogmas que traz da Terra, né? Das correntes filosóficas que pertencia aqui na Terra. Pode até chegar supostamente como um espírito amigo, sugerindo algumas coisas, mas que na verdade não demonstram elevação. Demonstram que é uma pessoa ainda necessitada de se desvestir das suas crendices, né? Dos seus misticismos, tá? E isso pode acontecer, né? E a gente pode até achar que é mesmo um espírito, um mentor da casa, e não é. É um espírito que supostamente vem tentando orientar, só que ele ainda não está desvestido desses apetrechos de fé, né? Que o espiritismo vem nos desvestindo com o tempo, certo, pessoal? Eu já vi muita coisa nesse sentido, viu? Já vi médium pedir para cada um comprar uma corrente de ouro, de não sei o quê. Já tem umas coisas muito doidas aí, viu, pessoal? Né? Um medalhão de ouro e revertendo para o médium, revertendo dinheiro
né? Tem umas coisas muito malucas por aí, correndo, né? Então nós temos que estar atentos. Dentro do espiritismo não vai ter nada disso, de todo mundo vai ter um medalhão X lá para poder aplicar passe, para poder participar da reunião mediúnica, né? Não tem nada disso. Nem vai ter que fazer um batismo especial para nada disso. Um ritual de iniciação para a reunião mediúnica, né? Não existirá isso nas nossas casas espíritas, não. Tá? Isso a gente não vê em lugar nenhum dentro do espiritismo. Né? É que o pessoal traz, às vezes gosta muito dessas coisas, né? Medalhões e rituais, e iniciações, batismos, e traz das outras religiões querendo colocar dentro do contexto doutrinário. Assim como querendo colocar um casamento espírita também, assim como querendo, né? O pessoal fica inventando de trazer de outras crenças para o espiritismo e absolutamente não faz parte do contexto doutrinário espírita, tá? Certo? Então, vamos deixar o espiritismo, né, na essência que ele tem, né? Sem ficar adicionando essas coisas que não têm função nenhuma para nós, né? Só tem atrapalhado as religiões. Então vamos lá, para terminar aqui, né? Nada temos contra os grupos que seguem tais recomendações, sob orientação de seus companheiros desencarnados. Aqui o Hermínio Miranda está, né, tipo assim, fazendo uma média aqui, ó, nada temos contra esses grupos, tal, cada um segue o seu caminho, né, mais ou menos isso, né? Cada um segue aquilo que achar melhor, né? Isso não nos cabe, né? Podem ser bem intencionados e realizar trabalhos de valor com êxito, mas não são grupos integrados na doutrina espírita. Aí ele deixa bem claro a opinião dele, né? Pode até ser grupos bem intencionados, pode até serem espíritos bem intencionados, ditando normas para esses grupos, né? Mas não quer dizer que sejam elevados de fato e não quer dizer que sejam grupos espíritas. Aí nós temos que ter essa clareza, tá? Não quer dizer que sejam grupos espíritas. Pode até se dizer espírita, mas a prática ali não está sendo a de um grupo baseado na doutrina espírita, né? Entendendo-se como tal, a doutrina contida nos livros básicos da codificação kardeciana, né? E nós adicionamos aqui André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, né? Quer dizer, ali nós vamos encontrar, entre outros, nós vamos encontrar a essência da doutrina espírita, né? Emmanuel, né? Então, o que começa a sair desse contexto, assim, já vai se desviando para outras coisas que não são espiritismo, né? Merecem todo o nosso respeito e carinho. Nossa experiência ensina, não obstante, que podem realizar o mesmo tipo de trabalho, ou melhor ainda, sem necessidade de recorrer a práticas exteriores de suporte. O suporte de que os grupos mediúnicos necessitam vem do mundo espiritual superior, onde qualquer exteriorização voltada para os aspectos materiais é dispensável. Tá? Então, o apoio que nós precisamos é o das boas intenções, é o do estudo, é o do amor no nosso coração, do discernimento na nossa mente, né? Na boa sintonia com os amigos espirituais. Esse é o apoio que nós precisamos. Quando nós começamos a buscar o apoio é da vela que eu uso, é do medalhão, é da roupa, tem que ser roupa toda branca, né? Aí a gente já começa a sair do contexto essencial da doutrina espírita, né? Como se os apetrechos fossem fazer o papel, né, que na verdade a minha fé tem que fazer, o meu amor tem que fazer, a minha boa sintonia. Então não é a imagem da santa, né, a vela, não é isso que vai fazer o papel que a minha fé tem que fazer interiormente, que o meu amor tem que fazer interiormente. Quando eu começo a deslocar para isso, aí eu já estou saindo fora do contexto que eu deveria estar. Ah, mas então eu não posso acender uma vela em casa? Pode, todo mundo pode fazer o que acha melhor.
né? Se você quiser ter um altarzinho em casa, quer acender sua vela, isso aí é uma prática que você pode ter se condicionado a isso, de família, ou da religião que você veio, nada contra, não é? Se você fizer isso com sinceridade, com amor, é ótimo. Na sua casa ali você faz isso, antes de dormir, do jeito que você quiser, né? Tem imagem de Jesus ou de Maria de Nazaré, o que achar melhor, não tem, né? A questão é trazer isso para o contexto espírita, né? Para a casa espírita, não é uma prática espírita. Você pode gostar disso porque você vem de um contexto que valorizava muito isso, né? Eu não cresci dentro desse contexto. Para mim, apenas fazer uma prece, né? Ler um bom livro, para mim já surte o efeito, né, que eu quero, que é um efeito de me sintonizar com os amigos espirituais. Para mim é o suficiente, mas as pessoas que utilizam esses recursos é uma questão de cada um, né? O mais importante é a sinceridade de cada um, tá? Mas não é propriamente uma prática espírita, né? Que vem desvestindo a fé, né? Desses apetrechos, tá? Ok. O Pedro Sandrini colocando: nas palestras eu observo a falta de consciência dos irmãos que não prestam atenção nos estudos do Evangelho e depois ficam perdidos, isto é, não estão totalmente ligados, e isso me preocupa. Temos que estar mais conectados para aprendermos e crescermos espiritualmente. É verdade, Pedro. É, não apenas os estudos do Evangelho, né? Os estudos em geral. Então, realmente o estudo é essencial, né? Para basear as práticas que a gente vem a ter, né? Sejam elas mediúnicas ou não, mas o estudo é essencial, né? A palestra na reunião pública é essencial, todos os auxiliares, os trabalhadores da casa estarem presentes, né? Isso é muito importante mesmo, tá? Nós devemos sempre lembrar às pessoas, os trabalhadores da casa, a importância das reuniões públicas, porque elas são o cartão de visita da casa. E elas são, os médiuns, eles devem estar na reunião pública. Os médiuns dos grupos mediúnicos. Por quê? Porque eles vão entrar em contato com a necessidade que chega à casa. E eles vão fazer a ponte de socorro com as reuniões mediúnicas, né? Então, os médiuns presentes à reunião pública, eles acabam conhecendo as pessoas e fazendo a ponte para as reuniões de auxílio mediúnico, né? Dos espíritos que são trazidos à reunião pública, né? Então isso é muito importante, nós devemos estimular isso ao máximo, né? Então, para terminar aqui esse tópico, né? Na verdade, ele vai continuar, só que o próprio Hermínio Miranda interrompe aqui, né? Ele coloca um intervalinho aqui. Então vamos lá. O suporte de que os grupos mediúnicos necessitam vem do mundo espiritual superior, onde qualquer exteriorização voltada para os aspectos materiais é dispensável. Nada, pois, de velas, símbolos, imagens, ritos ou vestes especiais. Não é preciso. E se um companheiro começar a recomendar tais processos, podemos tranquilamente dissuadi-lo com bons modos, é claro, mas com firmeza. Tá? Então, é herança, né, dessas práticas ancestrais, essas práticas religiosas ancestrais, é herança que às vezes algumas pessoas trazem, né? Elas não conseguiram ainda vencer os condicionamentos que elas criaram em outras crenças, às vezes de outras encarnações, inclusive. Incensos, velas, né? Eu já ouvi pessoas falando: eu só consigo me sentir bem depois de acender uma vela e passar no meu corpo, tal. Eu só consigo, né? Quer dizer, são condicionamentos que a pessoa criou e que ela precisa ir descondicionando, né? Substituindo pela fé sincera, pelo amor profundo, pela consciência lúcida, pelo discernimento, né? Quer dizer, tudo isso vai ocupando um espaço que antes era dado como a importância muito grande para esses apetrechos, né?
Quer dizer que o poder não estava dentro de nós, o poder estava no amuleto, o poder estava na vela, na luz, entre aspas, da vela, né? Quer dizer, não tem nada a ver isso, né? E com o tempo, a gente foi vendo que, na verdade, o poder, a luz estava em nós. Essa é a verdadeira luz. Por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz. Não é a luz da vela que deve brilhar, é a vossa luz que deve brilhar. Né? Vocês entendem a diferença? O Espiritismo ele recolocou o poder e a luz dentro de nós. Né? Nós achávamos que era o padre, que era o pastor, que era a vela, que era o santo, que era... E hoje nós é que devemos nos santificar, nós é que devemos nos angelizar, né? Vamos dizer assim, né? Vai demorar, mas nós é que temos que fazer esse processo de sublimação. Né? Então não é de sublimar as coisas fora de nós, mas é de nós sublimarmos a nós mesmos. Tá? Ok, pessoal. Nós vamos dar uma paradinha aqui então, né? Agradecendo a presença de todos, agradecendo o carinho, a participação. Tá? Nós vamos fazer uma prece final, aí na semana que vem a gente continua o estudo dessa obra tão importante, né? Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por mais esta manhã de estudos, que possamos nos manter ligados a Ti durante todo este dia e noite, e que os amigos espirituais encontrem uma receptividade em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, para que tudo que formos realizar tenha o cunho da elevação, tenha o cunho da presença espiritual superior nos nossos atos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, que possamos espelhar o que há de mais elevado na vida e o que esperas de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Gratidão, tá? Fiquem com Deus. Um beijão a cada um. Tenham um excelente dia, tá bom? Um abraço. Até mais.